Podem se sentar. Hoje eu acordei muito cansado. Eu imagino que muitos de vocês também tenham tido esse sentimento domingo de manhã. E quando a gente acorda cansado assim, né, você acaba se perguntando uma coisa que eu imagino que todos vocês já devem ter se perguntado, que é: por que nós vamos à igreja? Por que eu tenho que ir à igreja? O que nós temos de fazer é tão importante que nos obriga a acordar mais cedo no domingo para ir para esse lugar? Essa pergunta é mais pertinente no dia de hoje, que é o primeiro domingo na quadra da Quaresma. Por quê? Porque hoje nós viemos à igreja para sofrer. Nós viemos à igreja para sermos publicamente humilhados e diminuídos enquanto seres humanos, porque tudo na liturgia de hoje se refere à nossa fraqueza e à nossa fragilidade. Tudo na liturgia de hoje se remete ao nosso pecado e a como estamos distantes do ideal que Deus estabeleceu para nós. Hoje nós viemos à igreja para sermos convencidos do nosso pecado. E esse é um sentimento muito complexo, sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo que reforça estímulos de individualismo e de inconsequência. As pessoas não querem vir à igreja para escutar que pecam. As pessoas querem ir à igreja para terem seus corações afagados, cantarem as músicas que acham bonitas, e se não gostam de uma ou outra coisa que lhes é dita, elas vão embora da igreja. Esse é o nosso mundo. Nós somos estimulados neste mundo a sofrer muito pouco, a fugir do sofrimento. E nós somos estimulados a ser aquilo que queremos, sem preocupações com as necessidades e com os sofrimentos das outras pessoas, do restante da criação. Mas essa história, a história da Quaresma, ela é contada ano após ano. E ela é recontada na vida de cada um de nós, através da sabedoria do livro de Gênesis. Só que a humanidade caiu numa armadilha, porque a humanidade passou mais tempo, mais anos e mais discussões querendo saber se houve fisicamente um lugar chamado Jardim do Éden, se serpentes podem falar, se a mulher é mais culpada que o homem, e um monte de outras questões fúteis. Só que a humanidade não percebe que o Gênesis, como todo relato metafórico, como um relato de um mito, vem nos contar uma lição muito mais profunda. E qual é essa lição que a história do Gênesis conta? Ela conta como é que o pecado entra, e o pecado entra sorrateiramente nas nossas vidas, e também conta que, como seres humanos, todos nós estamos propensos a esse pecado. Então o pecado entrou no mundo não porque uma cobra cascavel se encolou numa árvore e começou a sussurrar no ouvido daquela mulher bonita, loura, andando no meio do jardim, dizendo para ela que Deus tinha colocado um fruto ali que era para ela provar aquele fruto. O pecado surge, sim, quando a humanidade, e aí toda a humanidade, cada um de nós, decide que, por conta própria, acha que tem o conhecimento do bem e do mal e de todas as coisas. Aí a humanidade pensa que o mundo é como um jardim que lhe foi dado, mas que também pode transformá-lo, que também pode manipulá-lo, e por consequência que também pode manipular as pessoas que vivem ali com ela. E é nesse momento que entra a desigualdade, a indiferença, o individualismo, que são frutos, marcas origens do pecado ao mesmo tempo e que estão espalhados no mundo à nossa volta.
com a vida que lhe era oferecida, uma vida de subsistência, uma vida a partir da natureza que o cercava, o que eles começam a fazer? Modificar a natureza. Ao modificar a natureza, eles plantam, literalmente, porque a primeira modificação da natureza foi a agricultura, eles plantam uma semente de desigualdade. A história conta, dizem os historiadores, que a cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo. A história conta que já milênios antes de Cristo era necessário colocar uma muralha ao redor da cidade. Por quê? Porque outros povos que não dominavam as tecnologias da agricultura, da pecuária, que aquele povo tinha desenvolvido, já queriam invadir, já queriam atacar aquelas pessoas em guerra e tomar as riquezas delas. Quando o ser humano deixa de viver uma vida de subsistência, uma vida dentro desse jardim que é o nosso planeta, e passa a modificar o planeta a seu bel prazer, nós vamos introduzindo a desigualdade nesse mundo. Por quê? Porque a humanidade se divide em povos e nações, em pessoas que acham que conseguem se desenvolver mais, mudando a natureza, causando desafios ambientais, e aí desenvolvendo tecnologias para ser o quê? Mais forte militarmente, para matar mais gente, para conseguir escravizar mais pessoas, para conseguir produzir em maior quantidade e vender, escravizando as pessoas pelo dinheiro e construindo uma sociedade em que as pessoas que se acham mais espertas, ou seja, aquelas pessoas que acham que têm o conhecimento do que é certo e do que é errado, são as que dominam. Eu parto do macro e agora vou para o micro. Por quê? Porque é justamente por isso que a gente não consegue fugir do pecado. O pecado está no meio de nós simplesmente porque o mundo ao redor de nós é um mundo que é permeado pela desigualdade e pelo pecado. Nós nascemos no meio do pecado. Nós vivemos dia após dia numa realidade em que tomar vantagem é a regra. E as pessoas estão sempre à busca do quê? Do conhecimento, de superioridade. E sempre pensando que é possível mudar o mundo e mudar as pessoas para que elas nos sirvam e para que eles sirvam as nossas necessidades. E essas mudanças geram desigualdade, e a desigualdade gera opressão. E isso tudo é pecado. Pecado é quando nós nos colocamos a nós mesmos acima das outras pessoas, em consequência acima de Deus. Pecado é a gente não acreditar que nós podemos viver em harmonia com a natureza e com as pessoas ao nosso redor. Pecado é a gente achar que nós temos que ser melhores ou tentar passar a perna nos outros para conseguirmos um lugar ao sol. Pecado é a gente colocar as nossas necessidades à frente das necessidades alheias. E realmente é o que a gente faz a maior parte do tempo. E na maior parte do tempo as nossas necessidades são fúteis, idiotas. E é por isso que a criança chora, ainda que involuntariamente, quando ela quer alguma coisa. É por isso que os adultos, aí voluntariamente, choram quando querem favores e quando querem conveniências. Nós vivemos envoltos por uma realidade em que o nosso instinto diz pra gente que nós temos que estar em primeiro lugar e os outros que se virem. E não é possível fugir dessa realidade, essa realidade que todos nós pecamos. Pecamos no passado e no presente. E que todos, voluntariamente, fazemos aquele mal, ainda que a gente diga que não quer fazê-lo. É só a gente crescer e envelhecer o suficiente para isso. Em algum momento vamos fazer alguma coisa de errado. Entretanto, para os cristãos existe uma coisa maior que se opõe ao pecado. E isso se chama graça.
Graça é um favor, é um dom, ele é concedido por Deus, ainda que nós não mereçamos esse dom. Graça é a certeza do perdão que vem de Jesus Cristo, que assumiu nossa condição humana, passou por essa existência, por esse mundo permeado pelo pecado, e venceu o pecado e a morte. Pela graça nós temos salvação, nós temos perdão, e nós temos um caminho aberto de reconciliação com Deus, com as pessoas, com a criação, com toda a humanidade. Isso tudo é muito bonito, é muito relevante. Vocês já escutaram essa fala diversas vezes. Provavelmente o coração de vocês está batendo mais forte, mais quente ao ouvir isso. Mas continua a pergunta, aquela pergunta original: por que nós vamos à igreja? Tantas pessoas vão dizer assim: olha, estou salvo pela graça e vou praticar minhas ações de caridade, de boa vontade, vou viver o Evangelho na minha vida, né? Mas não quero saber de igreja, estou desiludido com a igreja. Por que então nós vamos à igreja? Nós precisamos levar em consideração de que, embora na nossa visão individualista, e na nossa visão um pouco modificada por sementes de evangelicalismo que visam muito a conversão pessoal, e não enfatizam a conversão coletiva, a gente às vezes pensa que o pecado a gente comete sozinho e que ele se espalha sozinho por culpa das nossas ações ruins. Mas o pecado, ele é coletivo. Nós vivemos numa cultura de desigualdade tão imensa que é impossível separar de uma pessoa da outra, dissociar das pessoas a prática do pecado. Então, mesmo quando a gente comete um pecado que a gente acha que é um pecado individual, ou seja, eu vou e ofendo uma pessoa, ou cometo alguma coisa contra uma pessoa, nós acabamos ferindo outras pessoas à nossa volta. É uma reação em cadeia. O pecado de uma pessoa sempre afeta a coletividade, seja em maior ou menor escala, criando tensões e divisões. E justamente porque o pecado repercute em coletividade, a penitência, a transformação, a conversão, a mudança de vida, a transformação do mundo precisa ser feita em coletividade. E é para isso que a igreja existe. Nós estamos no início dessa quadra, chamada Quaresma. Quaresma vem do radical que simboliza 4 e 40 dias. 40 dias em que a igreja tradicionalmente se dedica ao regime do jejum, da penitência e da conversão. Ou seja, da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, passam-se 46 dias. 40 dias de jejum, penitência e conversão e 6 domingos, que não entram na contagem, porque mesmo no meio da penitência nós comemoramos a ressurreição do domingo. A referência a esses 40 dias é literal. 40 dias por quê? Porque Jesus passou 40 dias no deserto em jejum. Porque o povo de Israel passou 40 anos no deserto em peregrinação, em busca da terra prometida. O que a igreja precisa aprender na Quaresma, e nem sempre aprende, é que nós precisamos caminhar esse caminho de Cristo, o caminho no deserto, o caminho de resistir às tentações apresentadas pelo maligno. Mas novamente nós precisamos fugir de uma interpretação imbecil do que é o maligno. Assim como nós precisamos fugir de uma tentação idiota do que é o jardim do Éden. O maligno não é aquela criatura vermelha de chifre com rabo pontiagudo que se enrosca numa árvore falando coisas no seu ouvido para você pecar. O maligno é muito mais sutil que isso. O mal está em toda parte, a tentação está em toda parte, até aquelas coisas que a gente olha e pensa que são boas. A tentação é nós sempre tentarmos nos
termos algum benefício que os outros não têm. Porque se vocês prestarem atenção em todas as tentações de Jesus ali, vocês verão que elas sempre envolvem uma coisa, que é usar a condição de filho de Deus, que é uma condição real, que é uma condição que teoricamente dá um status maior a Jesus. Para quê? Para ele criar benefícios e para criar poderes para si mesmo, aqui na terra. Mas Jesus vai de encontro a isso e estabelece um padrão superior, que é o seguinte: ser filho de Deus não é algo que acontece por direitos ou privilégios, e sim porque é uma obediência e um comprometimento com as coisas de Deus e com a sua justiça. Ou seja, o maior, a pessoa maior, é aquela que serve. E é nesse espírito que nós somos convidados, como igreja, coletivamente, a essa penitência. Nós somos convidados ao arrependimento dos nossos pecados, mas também nós somos convidados a trabalharmos juntos para anular esses pecados e para diminuir os efeitos do pecado no mundo que nos cerca. Igrejas que são fortes, que são obedientes ao ministério, que são obedientes à graça de Deus, são igrejas em que as pessoas realmente são filhos de Deus, mostram que são. São igrejas que não se reúnem apenas para adorar individualmente a Deus. Fui à igreja, cantei aquele hino que eu gosto, saí, estou tão feliz, com um sorriso no rosto. Igrejas obedientes à mensagem de Deus não fazem só isso. Igrejas obedientes à mensagem de Deus trabalham em cooperação para transformar o mundo que está à nossa volta, para ser luz no mundo que está à nossa volta, para ser um impacto positivo no mundo que está à nossa volta. Alguns de vocês já fazem algumas coisas assim, outros ainda não. Mas nós todos nós, somos chamados a dar um pouco mais das nossas vidas para trabalhar pela construção do reino de Deus. Por isso que nós estamos sendo chamados à penitência, estamos sendo chamados à transformação de vida, mas também estamos sendo chamados a nos unirmos em prol de valores do reino de Deus. Há diversas pastorais aí que vocês podem e devem se engajar. Algumas dessas pastorais ainda nem foram criadas, mas estão no seu coração e na vontade de Deus. Por isso, hoje, Jesus está nos convidando: venham comigo ao deserto. Venham aprender comigo a resistir ao pecado. Venham mudar as suas vidas e voltem ao mundo dispostos a trabalhar juntos, para que o mundo volte a ser lugar de igualdade e de comunhão.